E agora, amigos e amigas, vamos para a nossa entrevista de hoje aqui no nosso programinha de Meu Deus. E a entrevista tá muito especial, porque a nossa convidada é filha do seu Eduardo, que está nos ouvindo agora em BH, pelo 88,7, e também é professora de Relações Internacionais. Ela é apaixonada por geopolítica, por história e geografia. Ela entende tudo que está acontecendo no mundo, todos os conflitos, tudo que está acontecendo nesse mundinho de Meu Deus. Ela é a pessoa mais seguida no segmento, ela tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. É a Martina Giovanetti, senhoras e senhores! Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença e vamos entender o que é que está acontecendo nesse mundo das guerras, dos conflitos, das situações políticas do mundo afora. Mas antes da gente começar a conversar, Marcelo Batista vai trazer a primeira pergunta. Por favor, Batista. A primeira pergunta é para o nosso ranking de sobremesas, que, como a gente sempre diz aqui, será divulgado no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, por Maiara Bastianello, ao vivo, aqui na TNC. Martina, qual a sua sobremesa preferida? Nossa, muito difícil, tá, gente? Mas assim, como uma boa mineira, eu acho que doce de leite, assim, tudo que tenha doce de leite. É o primeiro voto para doce de leite, Martina. Mentira! Um voto, então, para doce de leite que contigo. Como seria doce de leite em inglês, Lucas? Você que já morou? Can of milk. Milk's cat. Milk's cat. É mais ou menos isso. Rapaz, não entendi, foi nada que ele falou. É milk, que é em inglês, apóstrofo S e can't. Doce de leite, entendeu? Milk's cat. Olha só. Ô Lucas, eu posso fazer a primeira pergunta? Pode, Batista. Posso fazer? Claro, óbvio. Primeiro eu fico abismado como uma pessoa tão jovem se interessa por um assunto tão denso como geopolítica. É chato. Mas, Martina, eu quero saber o seguinte. O mundo tá de um jeito que ninguém aguenta mais. Eu quero saber se existe o risco real de uma terceira guerra mundial e ir tudo pro saco devido às armas nucleares. Risco sempre tem, né? Desculpa, eu peço mil perdões. O comentário aqui nos bastidores foi: Deus te ouça. Tomara que aconteça. Perdão, Martina. Eu também torço. Mas lá, risco sempre tem de uma terceira guerra? Gente, risco, quando a gente fala de risco, de possibilidade, né? Principalmente num mundo onde a gente tem muitas variáveis, onde a gente tem uma geopolítica extremamente complexa, de muitas tensões, o risco, ele tá lá, né? Ele existe. Agora, a gente não está numa terceira guerra mundial, que as pessoas já acreditam que nós já estamos vivendo a terceira guerra, nós não estamos. Eu vou explicar por quê. Graças a Deus. Não chegamos lá, galera. A gente também não tá caminhando pra isso, pelo menos em nenhum futuro próximo, né? O que a gente imagina quando a gente tá falando de terceira guerra, né? Sobre guerra mundial? A gente tem que pensar na formação de blocos antagônicos, né? Então, a gente teve na Primeira Guerra... Desculpa, Martina. O que é um bloco antagônico? Dois grupos que se odeiam, sabe assim? Tipo eu e minha sogra. Exato, Entendi, exatamente. entendi. Dois grupos, assim, que... Sabe a atlética de faculdade? Que Sei, claro. isso. É você ter ali uma rivalidade. Uma rivalidade, perfeito. Era a palavra que eu tava procurando. Quando você tem dois grupos formados com objetivos similares dentro do grupo, né? E esses grupos, eles estão batendo de frente um com o outro, a gente tem uma guerra mundial. Então é tipo assim, no Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, eles querem o Campeonato Paulista, eles querem ganhar. Perfeito. Então eles são blocos antagônicos. Eles querem o mesmo objetivo, mas eles brigam entre si, né? Então eles vão em busca da taça. Exatamente. Então a mesma coisa com guerra. Quando dois países querem a mesma coisa, eles entram em guerra. Quando eles, assim, ou coisas diferentes, né? Quando eles imaginam um mundo de formas diferentes, né? De formas contrárias. Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente tem o grupo ali do eixo, né? E da Tríplice Entente. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Tríplice Aliança e o eixo. Não dá pra gente olhar pro mundo hoje e colocar os países em só dois grupos, porque a gente tem tanta tensão dissipada, a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é muito difícil a gente imaginar, tipo assim, por exemplo, agora, o Trump, ele assumiu, né, no ano passado, e ele é um cara que tem mais proximidade com o Putin. Mas você vai imaginar que a Rússia e os Estados Unidos vão estar do mesmo lado numa terceira guerra mundial, e a China, ela vai estar contra ou a favor deles? Caramba, é muita informação. Peraí, então deixa eu entender. Então quer dizer que mesmo os Estados Unidos hoje, que é uma das grandes potências do mundo, porque tem muita arma, tem muita munição, né? Então o país que tem mais arma e munição, ele
teoricamente, ele é o mais forte do mundo Sim. pra entrar numa guerra. Sim. E os Estados Unidos tem muito, você sabia disso, Mini Ruth? Sabia não, rapaz. Nos Estados Unidos, o imposto de renda que você paga, o valor que você paga, 40% do valor é destinado pro exército. Juro, então ele tem muito dinheiro, tem muita munição. E aí ele tá brigando agora com o Irã. Isso não pode gerar uma terceira guerra mundial? Eu devo me preocupar, doutora? É uma tensão regional até o momento. É uma tensão que tá ali na região. É briga de vizinho. É briga de... Assim, é um vizinho de outro bairro vindo perturbar o vizinho no bairro dele. Mas sim, é uma questão regional. E é uma questão regional que já existe, assim, gente, há muito tempo, né? O Irã e os Estados Unidos, eles tinham boas relações diplomáticas até 1979. A gente tem a Revolução Iraniana, que instaura, né, o que a gente conhece hoje como o regime dos ayatolás. E a partir de então, o Irã e os Estados Unidos, eles se colocam em posições antagônicas. Então, essa coisa que eu falei do antagonismo, né, de serem brigados. O Irã e os Estados Unidos, o próprio regime dos ayatolás, na realidade, ele é um regime extremamente anti-americano, sempre foi. Sempre foi um regime contra a presença dos Estados Unidos e do Ocidente, no geral, no Oriente Médio. Então, esse país que tá lá, a gente nem sabe, né? Se me perguntarem agora onde fica o Irã, eu não vou saber falar. Sabe, Batista? Não. Sabe, Mini Ruth? Deve ser aqui perto do Brasil. Provavelmente, alguns dos nossos ouvintes também não saibam, e não tem que se vergonhar. A gente não sabe. Então, esse país que fica lá escondidinho, no meio, tá lá no Oriente Médio, esse país, ele nunca gostou dos americanos. Nunca foi com a cara. Também nunca foram na Disney, deve ser por isso que não gostam. Pode ser. Quando forem à Disney, vão amar. Desde 1979, eles não se dão bem. Tem só visto negado, aí vai começar a odiar mesmo. Vai começar a né? brigar. E aí tem essa briga que tem muita gente dizendo que é por conta de petróleo. É verdade isso? O petróleo hoje, ele é um dos elementos geopolíticos mais importantes que a gente vê aí em conflitos internacionais, né? Que a gente vê presente em conflitos internacionais. A questão do petróleo, o petróleo, ele é descoberto no Oriente Médio, no Irã, tá? A primeira reserva de petróleo no Oriente Médio, que se tem registro em 1908 no Irã. E a partir de então, o Oriente Médio, ele tem se tornado um ponto de atenção para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, porque o petróleo, ele é importantíssimo para o desenvolvimento de indústria, o desenvolvimento civil, né, de um país. Então, quando a gente está falando da exploração do petróleo no Oriente Médio especificamente, até 1979, o Irã vendia petróleo tranquilamente para os Estados Unidos, ele tinha uma boa relação. Só que a partir da Revolução, né, o novo governo, ele passa a ter essa postura anti-americana e começa a ter várias tensões ligadas a isso naquela região. Então o que aconteceu, Batista? Mini Ruth? Eu entendi tudo. Agora vai lá o professor. Agora, É o Felipe Neto. Gente, dois nerds juntos eu não vou aguentar, hein? Agora nós temos o Felipe Neto eu agora na entendi TMC. tudo. É muito simples, muito simples. Tinha uma fabricazinha vendendo doce. E aí ela vendia doce pra um gordinho americano. O gordinho americano comprava doce. Só que delícia esse doce. Tô comprando. Aí mudou o dono da fábrica. O dono da fábrica falou, não vou mais vender pra gordinho americano. E aí o gordinho americano agora ficou sem doce. Ele falou, o quê? Eu não vou ficar sem doce, que eu amo doce. Não mexe na comida de gordinho, eu entendo Eu bem. entendo disso. Não, mexe no meu doce. Mexeu no doce do gordinho pra bravo. Tá pencas da vida e agora fala, você não vai me dar doce? Então eu vou invadir a sua loja e vou brigar pelo doce. É essa situação que tá acontecendo entre Irã e Estados Unidos. Isso pode ser lucrativo de alguma forma? Sempre pode, né? Os Estados Unidos, ele investe muito na sua indústria bélica. Então, quanto mais, né, o Lucas Quanto até mais falou... guerra, mais quanto ele mais vende. guerra, mais dinheiro eles ganham. É mais ou menos isso. É porque... Agora, pode falar. Não, Batista, você, por favor. Ô Martina, mas agora por que esses conflitos, se os Estados Unidos têm todo esse poderio bélico, essa força toda, por que esses conflitos se arrastam assim durante um grande tempo? Não era mais fácil, vamos acabar com tudo isso de uma vez e já era, o petróleo é nosso. Por que demora? Existe uma diplomacia por trás? Existe sempre uma tentativa de negociação, até porque se você consegue convencer o Irã a te vender petróleo, né, e você ainda tem uma influência geopolítica ali, você consegue impor uma influência geopolítica, é o melhor dos casos. Enquanto
isso não rola, eles tentam pelo conflito. Agora, vocês falaram de bomba nuclear, né? De guerra nuclear. A própria existência de mais de um país com bomba nuclear impede a sua utilização, né? Porque quando dois países têm bombas nucleares, eles sabem que se eles começam uma guerra nuclear, essa guerra muito provavelmente vai ser a última. Então, eles muito provavelmente também não vão utilizar esse poder nuclear, que talvez seja o que fosse necessário para poder destruir um país inteiro de uma vez só. É que nem no seu bairro, Mini Ruth. Tem um vizinho maluco lá que é armado, Não. e aí tem outro vizinho maluco que é armado. Eles brigam entre si? Não. Tá vendo? Porque cada um tem a sua própria arma. Cara, mas o senhor já tem uma dúvida. vai. Não existe teste psicológico, toque psicológico pra esse povo, não? Devia ter, né? Devia ter, Um gente. psicotécnico. Um psicotécnico. Mini Ruth, eu estou junto com você. Eu acho que qualquer líder de nação tem que passar por um teste, um exame psicológico, psicotécnico. Não, se você aplica um psicológico. psicotécnico nos líderes de Estado, nenhum passa. Quase nenhum vai Não passa. E falando em bomba, você acha que o Brasil deveria ter uma bomba atômica, Martina? Cara, eu acho que discutir bomba atômica no Brasil é a mesma coisa de você discutir um bebê brasileiro falar mandarim, sabe? Tá muito longe da realidade, assim. Não, mas a gente teve o pessoal lá da tragédia que aconteceu em Goiânia, do Césio 147, que teve Sim. essa coisa com questões nucleares. Radioativas. A gente não poderia ter uma bomba radioativa? Você acha que a gente não saberia lidar Urânio. com isso? Então, não, o Brasil ele não tem nem capacidade pra poder desenvolver uma bomba agora e existem dois problemas. O primeiro deles Não é brasileiro que... mesmo. É assim, o Brasil ele tem uma democracia que ainda é muito nova, muito instável, então ter uma bomba atômica talvez não seja o melhor cenário pra nós, né? E também, pra além disso, né, pra desenvolver uma bomba atômica você precisa de transferência de tecnologia, alguém precisa ensinar a gente a fazer, porque a gente não sabe, e a gente participa de agências internacionais que regulam se a gente tá perto ou não de desenvolver uma bomba atômica, se existe uma vontade do Brasil ou não de desenvolver uma bomba atômica. O momento que os Estados Unidos achar que existe uma vontade do Brasil de desenvolver a bomba atômica, a gente vai de Irã, né? A gente, Pra que bomba? Já temos o Tchacabum, para com isso.